A criatura mais resistente da criação, SCP-682, é um dos monstros mais fortes que a Fundação SCP já conteve, teorizando então ser um dos filhos do Rei Escarlate. SCP-682 também tem uma só missão na sua vida: eliminar então qualquer tipo de vida senciente na Terra ou qualquer outro lugar do mundo. E por outro lado, uma das entidades pouco conhecidas e também bastante subestimada, Leviatã das Histórias, é uma entidade que basicamente abrange todas as histórias da DC. E a batalha de hoje está muito além de qualquer briguinha de monstro qualquer, porque isso vai afetar também a narrativa e também a própria história. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. E como vocês já viram no título desse vídeo, também viram também na introdução desse vídeo, né? O SCP-682, ele é uma das criaturas mais temidas pela Fundação SCP. Além dela também ser temida, né? Ela também é muito resistente e também é bem poderosa, diga-se de passagem. Já o seu concorrente, o seu oponente, o Leviatã das Histórias, ele é algo que é totalmente fora da curva pro universo DC. Uma entidade que basicamente existe além da hierarquia dos mundos, como tudo que existe, sendo então nada mais que algo como um sonho para o Leviatã. Mas antes de partir então para a análise em si, peço humildemente para vocês aquele like top, incrível nesse vídeo. E se vocês quiserem que eu traga mais batalhas também, só comentar aqui embaixo nesse vídeo. Lembrando que me sugeriu essa batalha aqui foi o próprio Gizis, acho que assim se pronuncia, né, o nome dele. Muito obrigado pela sugestão. E comenta aí também, vai comentando aí a sua sugestão de batalha também. Então para análise, tá? Bom, vamos começar então com a análise então do próprio Leviatã das Histórias. E como eu falei antes, tá? O Leviatã das Histórias, ele existe então além da hierarquia dos mundos, com tudo nada mais sendo então apenas como algo como apenas um sonho para o Leviatã. Ele então faz parte então de uma hierarquia interminável de histórias sem um grupo ou um teto em si, sem então uma base para poder se apoiar, onde o mundo numa escala camada inferior ela é então fictícia para o mundo, assim, um outro mundo basicamente, né? E tipo, então o próprio Tom Taylor, né? Ele então se conecta também ao próprio Leviatã, onde então existem então magos que podem então colocar dimensões inteiras ao espaço físico e também residem no próprio hiperplano, né? O mundo do próprio Tom Taylor existe então, mas também existe em um andar inferior e também nada mais é do que um próprio mundo ou algo como uma ficcional, né, para o próprio mundo superior, onde o próprio Wilson Taylor reside. Basicamente são divididos em camadas, né? Cada camada é superior à de baixo. Tipo a história também de um Minico também. A história em si, ela mostra então a diferença entre o andar inferior e o próprio andar superior, onde ela então é maior do que qualquer outra dimensão possível. Mesmo as dimensões nada mais são do que uma ficção para o mundo ou história que reside então acima delas. Cada história contém então 3 espaços diferentes. O primeiro é o próprio espaço da história, que contém então a parte física da história. O segundo espaço é então o canal narrativo, um domínio então de conceito puro, também a fonte das palavras ou então conceitos que descrevem então o mundo. E também além desses espaços também existem também páginas, uma vastidão de não ser, onde então o tempo não existe basicamente. E o não ser, ele é o último, né? A antítese da essência e também da própria existência. Ela contém então dentro de si uma hierarquia infinita, todas as suas espécies em si. Cada baleia contém então dentro delas uma baleia anterior. Até mesmo também os filhotes das espécies do Leviatã são capazes então de destruir a hierarquia anterior, a hierarquia das histórias, existindo então completamente fora dela e também não seriam então, ou não é então, afetados pela própria destruição da própria hierarquia. O Leviatã, sendo então mais específico, né, faz parte então de uma raça, chamada então de hierarquia dos cetáceos. Só para você ter uma noção, tá, do quão poderosos eles são, bom, o único filhote em si dessa raça Leviatã é capaz então de destruir a hierarquia das histórias. Eles são então completamente muito além e também não são afetados pela própria destruição da própria hierarquia. Os Alvins são apenas uma parte da própria hierarquia dos cetáceos, que é apenas também uma regressão infinita de baleias que contém então umas às outras. E o Leviatã é a própria baleia final que contém então toda a hierarquia em si, basicamente que existe, né? E esses alvos que eu citei agora são então capazes de destruir a hierarquia das histórias, né? E assim como o próprio Leviatã também é capaz de destruir e também é semelhante a eles. Por quê? Porque ele é basicamente capaz de ver a hierarquia como se fosse algo como um sonho. E lembre-se que
Uma hierarquia em si, ou história, né, é basicamente tudo que contém então uma narrativa, né? Por exemplo, uma hierarquia é basicamente o universo inteiro da DC, que pode então conter uma história ou também uma narrativa em si criada, né, para o próprio universo da DC criado ali, montado ali. E o próprio Leviatã, ele destrói essa narrativa ou história facilmente, assim como a própria hierarquia em si. A hierarquia também, ela se consiste também basicamente em uma quantidade infinita de mundos que são então vistos como histórias em camadas, e novamente uma sendo superior à outra. Uma história em uma camada superior, ela está então infinitivamente acima de uma história em uma camada inferior, e vê ela como nada além de uma mera ficção. A hierarquia das histórias, ela também é editada ou ditada, né, também controlada através de um próprio canal narrativo puramente conceitual. Esse espaço físico e essa hierarquia ou sonhos também é capaz de ir completamente além da própria hierarquia das histórias, também do próprio canal narrativo, estando então no domínio chamado então de página, né, existindo então como vasto nada, um reino além de toda a sua existência e também inexistência. Basicamente esse é o lugar onde o próprio Leviatã existe. E não é só isso, né? Porque quem viu o meu vídeo lá explicando sobre a cosmologia da DC em si, viu que eu expliquei o porquê que o Leviatã está no top 2 dos mais poderosos da DC em si. Isso porque o Leviatã também, ele engloba também as entidades como Utu, Iliu e também o próprio Gilgamesh. Todos esses seres aí, eles são um conjunto de equipes não escrita, onde eles então são capazes de vencer por causa então da sua própria manipulação do enredo. Um dos melhores da manipulação do enredo, desse caso aí, dessa equipe aí, é o próprio Utu, né? Justamente porque foi ele que criou ali o Leviatã como mensageiro dos deuses. E seu poder, ele é tão poderoso quanto o próprio Leviatã. Outro poderoso também é o próprio Enlil, né? Onde ele também é tão poderoso quanto o próprio Utu também. Justamente porque essas histórias, elas são tão fortes, contadas para ele, que fazem ele ser um cara muito poderoso. Ele também não pode ser derrotado porque todas as histórias em si, ela termina com ele vencendo uma batalha ou algo do tipo. Porque as histórias em si que todo homem conta se tornam então o sonho do Leviatã, se tornando então uma verdade em si. Gilgamesh, que é outra entidade, né, outro ser poderoso também, quando ele então possui então uma Nin, uma trompeta capaz de destruir, também refazer as histórias ou a hierarquia das histórias em si, quando a trompeta ela é tocada, ele apaga tudo. A sua nota ela é a própria antítese, né? A própria essência e também da própria existência também. E como o próprio os Manins em si, ele pode destruir também coisas em um nível conceitual. Manin, ele apagará completamente todas as histórias, incluindo também um espaço narrativo, um reino platônico de puro conceito que está então acima de todas as histórias e também dimensões. Um espaço narrativo em si. E se o espaço narrativo ou da história em si, ela é parte da própria física, a própria história em si, o espaço narrativo, ele é um reino conceitual por trás dela, o que acaba então compondo então as histórias, sendo então como meras palavras, e essas palavras elas funcionam então como conceitos. As palavras elas também mantêm então a história acontecendo, fluindo, né, funcionando, como se fosse então uma engrenagem, uma máquina em si, saca? E como eu falei no começo dessa análise aqui, né, sobre o canal narrativo da própria história e o seu domínio conceitual puro, se o espaço da história ela é um mundo de ficção dentro de um próprio livro, nenhum ser é capaz de perceber algo sendo então mudado. O canal da própria narrativa sendo algo então como as próprias palavras em si, sendo então escritas, né? As palavras uma página em si. É algo totalmente louco, né? E para que haja então uma interação com os andares inferiores ou a camada de ficções menores, é necessário então sequestrar o espaço narrativo, assim como eles fizeram então com a própria Lizzie ou o próprio Tom Taylor. Conclusão, tá? Assim como o próprio Gilgamesh, Enlil, Utu, Tom Taylor e o próprio Leviatã também, todos eles têm então um controle narrativo também de histórias gigantescas. E se você acha que a visão da Casa de Ideias, por exemplo, da Marvel, né, já é poderoso, o Leviatã ele pode ser 2 vezes mais poderoso que o próprio Visão. Já o SCP-682, ele é uma criatura assim gigante, né, algo tão parecido com um réptil com uma origem bem desconhecida, mas o que dá então bastante indicações de que ele pode ser um dos filhos do próprio Rei Escarlate. Ele já se mostrou então ser bastante inteligente também, não só então interagindo com seres humanos também, mas como também observando tudo que envolve então a comunicação complexa, inclusive também com outros SCPs também, como por exemplo o 079, né? O 682 também pode então facilmente
rasgar paredes de aço reforçadas com suas garras. Também é necessário então um armamento de nível alto ou outros SCPs para poder causar qualquer tipo de dano considerável nele. O SCP-682 ele provou ser então bastante impossível de matar basicamente. Até mesmo também para tecnologias humanas mais avançadas também não conseguiram. Os métodos incluíram então ser então cortado ao meio por um laser, tendo então seu pescoço quebrado repentinamente por 10 horas seguidas pelo próprio SCP-173. O 682 ele também pode então se regenerar de qualquer ferimento que ele sofra, mesmo então quando ele então perde membros e também quando é então cortado ao meio. Depois de ser cortado ao meio, ele também é capaz de fundir as suas próprias metades novamente. Um dos seus principais poderes também é que ele pode então ter uma das habilidades mais perigosas, na minha opinião, que existe ali na fundação, que é se adaptar a qualquer ou quase, todas as suas coisas impostas para ele. O 682 ele também possui então uma inteligência de nível absurdo, onde ele também é capaz de manipular qualquer pessoa, basicamente, na tentativa de destruir essa pessoa de qualquer forma possível. Também já tentaram também destruir ele num calor extremo, onde ele criou então uma armadura de hélio para poder se proteger. Quando então os pesquisadores entraram então na sala, a armadura que ele criou ali, ela chegou a quebrar e destruir então vários funcionários de classe D ali presentes. Logicamente que agora vocês estão se perguntando, tá, mas Thiago, isso aí não é tão impressionante. O Leviathan é muito superior. Calma, Jobs, isso aqui não é tudo sobre o que o SCP-682 ele pode oferecer. Bom, ele não pode ser ferido, como já falei antes. Mesmo se ele fosse ferido, isso então ameaçaria então o próprio universo em si. O universo SCP ele tem muitas coisas, e uma delas é então a patafísica, o que acaba então ocorrendo que o 682 em si ele pode ultrapassar o conceito então de metafísica em si, afetar também a realidade e tudo mais. Ele possui então uma resistência também ao apagamento existencial. Ele provou isso então ao existir o próprio SCP-3930, que literalmente não existe. Além dele também sobreviver ao apagamento, isso também dá a ele várias capacidades, que diz passagem seu avatar ele é mais fraco do que o seu próprio verdadeiro eu, que é um conceito tão abstrato. Essa verdadeira forma dele ela é forte o suficiente para poder destruir a criação, que é então uma estrutura onde então infinitos multiversos são então infinitesimais comparados à própria criação. O SCP-001, o Guardião The Guardian, do portão, ele é comparável então ao próprio Rei Escarlate. Claro que não o verdadeiro em si, mas nem ele conseguiu então ferir o 682. Só foi então nocauteado pelo 682 quando ele então usou a sua força total. A verdadeira forma então do próprio SCP-682 ele é capaz então de erradicar-se da não-esfera. Teve então a capacidade então de resistir à manipulação da narrativa, ou a história, imposta para ele. Foi capaz então de corromper o SCP-682-0, um SCP criado então pela própria fundação, que é então uma máquina que foi então construída para poder eliminar o 682-0-A, que é então uma ideia por trás então do próprio 682, que é basicamente o ser invencível, da própria nonosfera humana. Uma área então metafísica, onde então conceitos são então coletados e também armazenados. O grande problema que qualquer pessoa tente então causar algum tipo de dano para ele é que ele então se adapta a qualquer coisa. Ele também consegue então evoluir a partir dessa pessoa ou ser. Em algumas situações ou evoluções que ele passou, ele estava então sempre crescendo num tamanho tão grande que era então comparável ao Saturno em si, comeu todos os planetas do sistema solar, e a sua própria verdadeira forma, a sua adaptação em si é capaz de comer galáxias inteiras. Uma coisa também a ser ressaltada é que o 682 ele possui então vários hacks. Algum deles também é uma manipulação da realidade, onde ele então pode então criar anomalias localizadas no próprio espaço e tempo. Manipulação do enredo, onde ele então inverteu o enredo ou a própria história. Manipulação da antimatéria, seu tecido ele então contém grandes quantidades de antimatéria. Manipulação da causalidade, ele pode então replicar um perigo mimético que pode então reescrever o próprio passado, e o seu verdadeiro eu, é então uma constante no próprio multiverso. Uma constante, ela então existe como uma força antagônica ao fundamento que então explica a sua incapacidade de morrer. Constantes são então definidas como então algoritmos multiversais, que definem então grandes ideias narrativas, tipo eles então deveriam então estar além das infinitas patosferas, a própria proposta do Pickman. Todo o verso SCP ele é então uma simulação, é então um computador hiperdimensional, e esses então computadores, as constantes são então algoritmos que definem então toda a criação. Claro que também tem mais coisas sobre isso, mas isso é só um resumo, uma parte sobre o que é formado basicamente o verso SCP. E o 682 ele também é uma constante, especificamente uma constante de terminação. O SCP-682 ele também não é uma só constante,
mas também uma das constantes mais fortes, porque ela então como então a constante do caos, sendo então SCP-3125, para poder ascender a constante da terminação. Antes de então atingir 3125, ele era então alguma outro tipo de espécie desconhecida. O 682 ele então lutou no mesmo nível que o próprio 076, né? Também extraiu o poder do próprio Bloom, também transformou ele num Thorn, um espinho que pode então alterar e também destruir universos inteiros, junto então com o próprio espaço e tempo. Se considerarmos então que ele realmente seja então filho do próprio Azrael, ou o próprio também Escarlate, né, filho dos dois, isso quer dizer que os filhos de Escarlate já seriam capazes então de causar sérios problemas ou sérios danos às raízes da própria árvore do conhecimento, de onde então provém então toda a criação em si. A própria criação ela também conta então formas platônicas que também afirmam então existir muitas vezes no passado. E também resistiu também a um vazio que também carecia de dimensões. A sua distorção da realidade substituiu os registros da própria fundação. Ele também se adaptará à própria existência do apagamento e também da distorção da realidade, tornando então-se imune a esse tipo de poder que é posto para ele, né? O SCP-682 também é um SCP que, assim como muitos outros, sofrem distúrbios de mudança. E o que você quer dizer com isso aí, Thiago? Simples. Cada coisa que é acrescentada nos arquivos de SCP, seja algo então novo ou mesmo também para poder refutar ou debuncar algo, isso automaticamente afeta o SCP específico. No caso então o 682, né? Ele não vai ser diferente. Há alguns tipos de arquivos que dizem que ele engoliu bolhas fantasmas, que englobe também a árvore Yggdrasil, que contém então narrativas. Mas o problema é que o universo SCP ele também sofre muito com mudanças, e isso atrapalha então bastante a forma de você analisar. Então, mesmo que algum desses feitos que eu citei agora podem ser refutados ou mesmo também debuncados agora, amanhã, semana que vem, enfim, daqui a alguns meses, ou até mesmo também já foi debuncado e eu nem sabia. Independentemente se foi ou não debuncado, essa criatura ela é uma das criaturas mais poderosas da Fundação. Quem vence? Certamente que alguns vão dizer aqui que o SCP-682 ele venceria por ser justamente um ser do verso SCP, né? Por fazer parte de um universo tão poderoso, né, como o SCP. E realmente o universo SCP em si ele é bem poderoso, mas está em constante mudança. Seja então para bom, ficar ruim em si. E esse é um problema, porque você não sabe o norte de onde esse universo ele pode ir. Mas falando em si, especificamente esse duelo em si, eu diria que a maior vantagem do SCP-682 é essa capacidade então, de se adaptar às situações impostas para ele. Por exemplo, o apagamento existencial é também a capacidade então, de sobreviver em diversas situações possíveis que é colocada para ele. Só que tem um porém, o 682 ele não é um 382 em si, né? SCP-382 em si, que pode então transcender a realidade, narrativa e assim vai. Não, o 682 ele é menos roubado em questão de poder, mas ainda assim ele é poderoso. Eu acredito que essa batalha existe então variáveis de vários motivos, também fatores que levariam para a própria vitória do Leviatã e todos os outros seres citados que estão em volta do próprio Leviatã, como o próprio Gilgamesh, Uchu, Tom Taylor e Enlil. Se pegarmos então em comparação até mesmo então a baleia mais fraca, ela é capaz então de ver todos os personagens não escritos como mera ficção. O Leviatã pode se mover livremente pelo próprio vazio, o que inclui então personagens como Krauk, que também faz parte da própria DC também, onde ele também é capaz de ver Overvoid como algo 2D. Eles também acabam então tendo então, controle absoluto da própria continuidade, narrativa e também reação. Eles também então são seres capazes de consumir tudo, onde eles também usam então tintas para poder montar e escrever as narrativas, e mesmo então com uma pequena porção de tinta já poderia então mudar a própria superesfera ou a narrativa em si. E para um próprio escritor isso não é nada ou apenas então uma ficção dessa própria história, onde ela então, ou ele, né, pode então fazer o que ele quiser. E isso é então algo só pequeno em comparação com as baleias ou o próprio Leviatã em si, onde então cada baleia ela vê então a hierarquia das histórias com uma mera ficção. Mesmo então com o SCP-682 ele tem então a capacidade de se adaptar, ele não pode então transcender tudo o que há. Então imagina que então haja então, uma narrativa, uma história, uma ficção ou algo do tipo, onde então seja colocado perante ao 682. Ele pode então se adaptar a isso, sim, pode, mas não vai transcender algo imposto para ele. Mesmo que o 682 ele tentasse atacar as baleias, o Leviatã ou qualquer outro tipo de entidade citada nesse vídeo,
poderia ser algo inútil, já que as baleias elas sonham com a hierarquia das histórias, e quando o Gilgamesh ele destruiu a própria hierarquia, as baleias, que são inferiores ao próprio Leviatã, nem sofreram dano com a destruição da própria hierarquia. Logicamente que tem mais coisa para poder citar sobre o universo SP, mas a hierarquia das histórias, em uma hierarquia infinita, histórias sem fundo ou sem topo e transcendência, as histórias acabam então contendo 3 espaços. Um é o universo físico, o outro é a pura imaginação, que contém então conceitos, e também o terceiro é o próprio nada absoluto. A primeira baleia, ela já estava então acima de tudo isso de forma então inacessível, e a baleia acima dela, né, viu tudo isso como uma ficção. Essa hierarquia em si, ela diz então ser então infinita. A última baleia então, que é o próprio Leviatã, ele é ou ela é superior a todas as outras baleias em si. Conclusão: o Leviatã das histórias, ele veria o SCP-682 como a mera ou como um mero inseto tentando então incomodar ele. O próprio Leviatã das histórias, ele vence, né, esse duelo aí, na minha opinião, até com uma certa facilidade em si. Mas e você, concorda comigo? Discorda? Comenta aí. O que você acha que faltou nesse vídeo aqui para poder aprofundar ainda mais a análise em si? Comenta aí. Sugira também outros duelos também aqui nos comentários. Valeu, falou e até mais.